A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, dia 11 de outubro de 2021, que Deus, nosso Pai, possa abençoar cada um de uma maneira sobrenatural. E hoje, meditando na palavra do Senhor, o Senhor tem uma palavra para mim e para você. A palavra se encontra em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, onde diz assim: E disse-me, filho do homem, põe de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Nesse dia de hoje, esta palavra é viva, poderosa e eficaz, digna de toda aceitação. A palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso vem aqui ao profeta Ezequiel por meio de uma visão. E esta visão fala-se para o próprio Ezequiel, para ele se pôr de pé. Esta mensagem sendo trazida para os nossos dias, dia de hoje, a palavra do Senhor fala para mim e para você. Põe de pé. Você, muitas das vezes, vai me perguntar, me colocar de pé em que sentido? Colocar-me de pé em que posição? Em que situação eu tenho que me colocar de pé? Deus Todo-Poderoso aqui, pelo seu Espírito, desperta o profeta Ezequiel para se colocar de pé. Não era que este homem estava prostrado, deitado, não era que este homem estava numa situação que não se queria levantar. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que o Senhor falou para ele: coloca-te de pé e falarei contigo. O momento que se encontramos nos nossos dias, para você que ainda não conhece a palavra de Deus, ou para você que conhece a palavra de Deus, a palavra é: põe-te de pé e falarei contigo. Na sua vida, não sei, no seu dia a dia, não sei, no seu processo que você se encontra, eu não sei. Só sei de algo que Deus tem falado ao meu coração, da parte de Deus, que temos que se achegar a Ele, temos que buscar a sua face, temos que buscar a sua presença, mediante a qualquer que seja a circunstância ou a situação. Somos dependentes de Deus. Se somos dependentes de Deus, somos necessitados de Deus em todos os momentos de nossa vida. É na sua vida espiritual principalmente. Porque a palavra do Senhor vem nos dizer através dos evangelhos de Cristo, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se primeiramente eu busco pelo reino eterno, pelo reino eterno, um reino que sempre existirá, se eu busco o dono desse reino que vive para todo sempre, se é o reino qual, através dele, eu recebo dele luz, iluminação, vida, paz, conforto, tranquilidade, e se além do que eu vivo aqui,
depois terei a vida eterna? Por que não buscar primeiro este reino? Por que não primeiro buscar o dono deste reino, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o qual ele fala através do Apocalipse dizendo: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Estive morto, mas estou vivo para eternamente. Amém. Então, o que o Senhor tem para mim e para você neste dia de hoje é: te levanta, põe-te pé, porque você colocando-se de pé, na presença de Deus Todo-Poderoso, na presença de Jesus Cristo, seu Filho amado, com a ajuda do Espírito Santo, você terá aquilo que você almejar, segundo a vontade e a presidência de Deus em nossas vidas. Hoje, quando nós se coloca de pé na presença do Senhor, tenha plena certeza que Ele tem algo para nos falar, algo para nos dizer, direção para nos dar, posição para nós, o qual necessitamos tomar. Seja no dia a dia, seja em nossa vida cotidiana, seja sobre a nossa saúde, seja sobre o nosso caminhar nessa terra, seja sobre a nossa vida espiritual para com Deus. Deus tem a palavra certa. Deus tem a água que nós matamos a sede. Deus tem uma palavra que alimenta aquilo que nós necessitamos. Quando aqui Deus falou ao profeta Ezequiel: põe-te pé e falarei contigo, era um momento em que Ezequiel estava ali, perguntando, eu imagino, para Deus, o que seria. O que seria dele naquele lugar, naquela situação, com todos aqueles demais que se encontravam ao seu derredor, e o que seria dele? Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que quando ali Ezequiel se coloca de pé, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele vem com o seu Espírito e faz Ezequiel ouvir o que o Senhor tinha para falar para ele. E o Senhor entrou em mim. O Espírito, quando falava comigo, me pôs de pé e ouvi o que me falava. Quando ele fala nesse versículo 2 que ele entrou em mim, o Espírito, me pôs de pé e eu ouvi o que ele falava, significa para mim e para você que enquanto eu e você não tomamos a posição de estarmos diante do Senhor verdadeiramente para buscar em espírito e alma e corpo, não temos como ouvir o que Deus quer para nós. Em nossos dias há dificuldade sobre os quatro cantos da terra. Em nossos dias há dificuldade no meio social, no meio econômico, no meio religioso, no meio familiar. Mas uma coisa o Senhor fala para nós nesta manhã: põe-te pé e falarei contigo. O Senhor quer falar para mim, o Senhor quer falar para você, o Senhor quer nos administrar neste dia, o Senhor quer nos ensinar neste dia a prosseguir, a ir avante, a buscar a sua presença. Porque buscando a sua presença, com certeza, Ele nos liderará a fontes de águas potáveis. Fontes de águas tranquilas, mananciais de águas, o qual saciará nossa sede. O trono de Deus é algo surpreendente.
As maravilhas de Deus são para aqueles que o buscam. Os tesouros escondidos de Deus é para aqueles que o buscam, assim como o homem procura-se o ouro na terra, na rocha. Quando alguém vai procurar o ouro, ele não procura o ouro de um dia para o outro. Ele não se descobre o ouro do final de um dia para o amanhecer do outro dia. Para se descobrir se há ouro na terra, na rocha, nas profundidades das águas, é necessário dedicação, perseverança, persistência. É necessário delicadeza. A dedicação, junto com a perseverança, com um pouco de fé e a esperança em Deus, se descobre o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Vamos se colocar de pé neste dia. Vamos esperar em Deus que o Espírito dele habite em nós. Vamos buscar em Deus que ele tem algo para nos falar e que nossos ouvidos verdadeiramente vai estar um ouvido atento à voz de Deus. A Bíblia vem nos dizer que Deus tinha um chamado na vida de Ezequiel. E quando ele fala para Ezequiel, ponte pé e falarei contigo, era para Ezequiel buscar. Era para Ezequiel estar atento. Era para Ezequiel se despertar para o despertamento de Deus. Se levantar na presença de Deus. Estar atento a ouvir a voz de Deus. Quando você ouviu a voz de Deus? Quando foi que você ouviu a voz de Deus? Muitos querem ouvir a voz de Deus por um soar do vento. Quer ouvir a voz de Deus por um profeta. Quer ouvir a voz de Deus por alguém. Mas eu falo para você nesta manhã. Quer ouvir a voz de Deus? Verdadeiramente você quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir o que o Senhor tem para ti neste dia? Abra a sua palavra. Abra a palavra de Deus. Abra a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus está na Bíblia Sagrada. Quando você verdadeiramente abre esta palavra e você lê, esta é a palavra de Deus. E se você lê ela em alta voz, verdadeiramente você ouve a voz de Deus falando ao teu coração. Então, abra a Bíblia Sagrada. Quanto tempo faz que você meditou nela? Quanto tempo faz que você verdadeiramente pegou a palavra de Deus e disse para Deus: Senhor, fala comigo. Quero uma direção. Quero uma palavra para este dia. Quero uma palavra para a minha vida, Senhor, fala comigo. Abra a palavra do Senhor. Você que tem a palavra de Deus, você que tem a Bíblia Sagrada. Medite nesta palavra, porque a palavra do Senhor verdadeiramente é que nos sacia. Esta é uma fonte de água potável, uma fonte de água da vida, uma fonte de água que jamais secará. Que eu e você venhamos verdadeiramente compreender que Deus é Senhor, que Deus é Pai, que Deus nos ama. E assim como Ele nos ama, Ele quer que nós estejamos perto dEle, que nós estejamos junto dEle, que nós estejamos buscando a sua face, que nós estejamos verdadeiramente buscando a sua presença.
Quando Ezequiel se colocou-se de pé, quando ouviu a voz do Senhor, verdadeiramente ele entendeu o chamado que Deus tinha para ele. E quando nós lemos aqui no versículo 3, diz assim: disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. O que é que o Senhor quer falar para mim e para você nesta manhã? Que quando eu e você se colocarmos de pé, verdadeiramente o Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós ouviremos a voz do Senhor falando conosco. E Ele fala para nós o que é necessário, o que precisa nós fazer, o que devemos verdadeiramente fazer, qual é a direção que devemos tomar. Quantos neste dia se levantou de suas camas e foram correr atrás dos seus objetivos materiais, vidas cotidianas do dia a dia de trabalho, mas o principal, não buscou a face do Senhor, o Deus de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor que nos guarda, que pode nos proteger, que livra-nos de todo mal na nossa saída, na nossa entrada. E esquecemos muitas das vezes. Mas põe de pé, que o Senhor quer falar com você. Põe de pé e o Senhor direcionará o seu caminho. Porque o salmista ele disse: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Primeiro, você tem que querer. Primeiro você tem que buscá-lo. Primeiro você tem que se entregar. Nosso Deus é um Deus Pai, um Deus que está no controle de tudo. Mas Ele não vai te obrigar a nada. Ele não vai te obrigar a lhe servir. Ele não vai te obrigar a buscá-lo à sua face. Ele quer que você faça isso de livre e espontânea vontade, por amor, não por obrigação. Ele é um amor tão tremendo, ele é um amor tão infinito, que pelo seu amor ele nos constrange. Mas como ele vai nos constranger com o seu amor? Eu e você meditando na sua palavra. Quando nós meditamos verdadeiramente na sua palavra, nós alcançamos esse amor. Nós alcançamos este amor infinito. E é algo que nos abraça, é algo que nos chama para estar perto dele. Algo que nos chama a estar com ele em todo momento. Em todos os segundos de nossas vidas. Não sei o que passa, não sei o que você necessita, mas uma coisa eu sei. Põe de pé, se coloca na presença do Senhor, busca a sua face, busca a sua presença. Nós vivemos em dias difíceis. A igreja do Senhor tem também se colocar de pé. Muitas coisas não é para o governo resolver, não é para os poderes políticos resolver. Muitas coisas. É a igreja que tem que orar. É a igreja que tem que tomar posição. Põe de pé. E aí sim o Senhor vai mover a terra, o Senhor vai mover os governantes, o Senhor vai mover o que tiver de mover. E o favor do Senhor vai nos alcançar. O favor do Senhor vai vir ao nosso encontro. As bênçãos de Deus correrão para nós. Porque primeiro buscamos o reino de Deus. Primeiro oramos. Primeiro buscamos a face do Senhor. E nisso o Senhor nos responderá pelo meio da oração para com Ele. O chamado de Ezequiel foi um chamado árduo. O chamado de Ezequiel foi um chamado para falar às nações, falar aos povos,
Você sabe qual é o seu chamado na sua vida? Você sabe o que Deus tem para você? Você sabe qual foi a missão que você veio a esta terra? Porque cada um de nós temos uma missão a cumprir. Não pense você que alguém como seu pai ou como sua mãe, esposa ou esposo, filhos, cumprirá o que Deus chamou você para fazer. Homens, sejam cabeça de suas casas. Seja o sacerdote da sua casa. Discipule a sua família. Jesus está voltando. Os sinais mostram que ele está voltando. Eu e você temos que estar preparados. Eu e minha casa temos que estar preparados. Você e a sua casa têm que estar preparados. Não é momento para brincar, não é momento para dificultar o que está prestes a acontecer. Porque a palavra do Senhor nos fala que o que tiver de vir, virá e não tardará. Não é eu e nem é você que vai tardar ou mudar aquilo que Deus hoje determinou desde do princípio de tudo, desde a fundação do mundo. Mas cabe a eu e cabe a você, pelas sagradas escrituras, obedecer a palavra do Senhor, colocar em prática aquilo que nós lemos no nosso dia a dia na palavra de Deus. Não podemos ser submissos, não podemos ser covardes, não podemos ser incrédulos. Temos que ser servos e servos obedientes. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus em determinados lugares, muitas das vezes, eu tremo diante da palavra. Porque a palavra de Deus é poderosa. E o que nela ainda não se cumpriu, se cumprirá. Porque a palavra do Senhor nos fala que pode passar os céus e a terra, mas esta palavra, que é a palavra de Deus, ela não passará. Se ela não vai passar, ainda que eu e você não esteja mais nesta terra, neste corpo físico, nesta matéria física, esta palavra vai se cumprir. Vamos obedecê-la. Vamos obedecê-la para a glória do Senhor. Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele buscará as noivas que verdadeiramente estiver com suas lamparinas cheias de azeite bem acesa. A palavra do Senhor fala que quando ele voltar, todo olho vai ver. Todo olho vai ver. Mas ele só buscará a sua noiva, a escolhida, aquela que verdadeiramente foi comprada pelo seu sangue, aquela que verdadeiramente ele regenerou, que ele transformou, aquela verdadeiramente que ele santificou. E ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Que palavra poderosa é essa de Deus para nossas vidas. Um reino que está preparado para mim e para você desde a fundação de tudo. Vamos obedecer este rei. Vamos obedecer às palavras deste rei. Para que verdadeiramente naquele dia nós ouvir esta voz, ouvir esta mensagem e morar com ele eternamente nos céus. Nesta terra tudo passa. Nesta terra tudo vai passar. Aquilo que muitas das vezes você busca com tanta força, busca com tanta convicção, corre atrás, usando sua força, buscando a cada dia, vai passar. Mais uma coisa eu te falo: se você verdadeiramente
crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso jamais vai passar. A graça de Deus é algo que nós buscamos a cada dia e cada dia somos fortalecidos por ela. Quando nós buscamos o conhecimento de Deus, é algo que se aprofunda como algo que só tem entrada de profundidade, mas eu e você temos que a cada dia buscar algo nessa profundidade e nela descobrir o que o Senhor tem para nos falar, para nos dizer, para nos ensinar, para nos instruir, consolar, exortar. Porque não pense você que nosso Deus, como nos ama, Ele só vai nos consolar, que Ele só vai nos abraçar. Não, Ele para nós também, Ele tem exortações. E as exortações do Senhor é o que nos faz mais crescer na sua presença. As exortações do Senhor é aquilo que nos faz a cada dia prosseguir para o alvo, prosseguir para um alvo eterno, que é os céus. Uma morada eterna, uma morada o qual Ele nos prometeu, dizendo assim: não turbeis os vossos corações, crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se eu não for assim, vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, voltarei outra vez para vós, para que onde vós estiveis, estarei também. Irmãos, as portas da graça estão abertas, mas essa porta vai se fechar. Que eu e você venhamos verdadeiramente se colocar em pé na presença do Senhor. Que venhamos deixar todo embaraço que tão de perto nos cerca, que tão de perto nos rodeia, que tão de perto nos contrage a se distanciar do Senhor. Vamos estar na vigilância. Verdadeiramente vamos vigiar. Vigiai e orai, para que não venhas cair em tentação. Porque verdadeiramente o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está voltando. Que eu e você verdadeiramente venhamos estar consertados. Consertados com nossas vidas espirituais verdadeiramente santificadas por Deus. Que eu e você verdadeiramente venha achar-nos diante do Senhor como santos e irrepreensível diante do Senhor. Nesta terra nada importa, tudo vai passar. Nessa terra o que é material, o que é do mundo, o que é vaidade, que nada disso venha te constranger, que venha te chamar, que venha te sustentar, ou que te venha você ser uma presa fácil. Que Jesus te guarde, que Jesus te livre, que Jesus te acampe ao seu redor. Que o engano deste mundo, que as vaidades deste mundo, que as concupiscências deste mundo, nada venha te agradar. Que nada disso venha nos agradar. Porque Jesus voltará. Se é a meia-noite, se é o cantar do galo, se é pela madrugada ou pela manhã, não saberemos. Mas o que verdadeiramente nos faz se despertar a cada dia, que não sabemos a hora, nem o segundo, nem o momento, nem o ano, mas sabemos sim que pela sua palavra, que temos que andar em santidade. Santidade, irmãos, santidade no falar, santidade no andar, santidade em todas as nossas maneiras de viver, porque aquele que nos chamou é santo. Então, ele requer de nós santidade, compromisso, responsabilidade com a sua palavra. Conhecer a palavra de Deus
é maravilhoso para todos. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é sabermos que esta palavra se cumpre. A cada palavra que é falada, ela se cumpre. E a cada palavra nela que eu conheço, ela se cumpre. Então, que eu e você venhamos buscar a obedecer esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus traga muita graça a cada dia e muita paz na sua vida, no seu lar, na sua família, nesta semana e em todos os dias de suas vidas. Põe-te pé e falarei contigo. Que Jesus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.